Olá, bem-vindos ao podcast Cases e Causos da BMRA. Eu sou Daniel Escobar e esse é um podcast diferente em que a gente aborda cases e causos, como diz o nome, do agro, trazendo aí campanhas emblemáticas, trazendo personagens, histórias que marcaram e que marcam a comunicação e o marketing do agro, sempre com pessoas muito interessantes. Não é isso, Ricardo? Isso mesmo, Escobar. São encontros descontraídos que trazem entretenimento e conhecimento. Sempre nós traremos dois convidados. Um nos contará cases da comunicação e outros causos do agronegócio. Cases e causos é informação relevante com gente interessante. Isso aí. Quem é que não tem na memória um case e um causo, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais. No podcast da BMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e causos, a BMRA. Começando esse episódio, a gente tem dois grandes convidados aqui. E eu quero começar falando dela. Ela é uma publicitária reconhecida, trabalha há alguns anos na propaganda, tem uma carreira bastante interessante. Hoje ela é CEO da Liu Lara e também presidente da ABAP. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Márcia. Márcia, muito prazer. Obrigado por você ter vindo participar com a gente desse episódio. Imagina, muito obrigada pelo convite, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito bom. Além da Márcia Esteves, nós também estamos com o Luiz Nastari. O Luiz aqui, né, Ricardo, o Luiz já é uma pessoa aí amplamente conhecida no meio agro, não é produtor, mas muito conhecido no meio agro, né? Ele está à frente aí de um dos projetos mais importantes aí hoje em dia, que é o GAF, né? Então, o Luiz, ele é economista, diretor da Datagro. E seja muito bem-vindo, Luiz, também conosco. Uma honra, Daniel. Ricardo, obrigado pelo convite. É um prazer estar dividindo essa mesa com você, Márcia. Com tanta trajetória aí na publicidade, a gente que está aprendendo agora. Vai ser um prazer dividir esse espaço aqui com vocês todos. Muito bom. E para a gente começar, Márcia, a gente normalmente pede para que os nossos convidados contem um pouco das suas carreiras. Então, a gente queria ouvir de você o começo da tua carreira. Qual foi a primeira agência? Qual foi a primeira campanha que você participou? Você participou como criação, como atendimento, como estagiária? Enfim, fala pra gente aí um pouco disso. Bom, eu sou formado em comunicação. Eu trabalhei a minha vida inteira em agência, né, de comunicação, não de propaganda necessariamente, mas de comunicação. Eu comecei a estagiar na Fischer América Comunicação Total. O Antônio Fadiga, eu tenho a maior gratidão do mundo, hoje ele é vice-presidente da ABAP, lá junto comigo, me deu um estágio de 1 mês para cuidar do Baby da Telesp celular. Eu nunca vou me esquecer, ninguém nem sabe o que é isso, quer dizer, muita gente ainda das novas gerações nem sabe o que é isso, mas foi meu primeiro impacto com a propaganda, foi ver o Baby andando pela agência para de alguma forma disruptar, né, o cenário em que a gente vivia de telecomunicação. De lá eu fui para a Happy Collins, a extinta Happy Collins aqui no Brasil. Eu fiquei 10 anos na Happy, atendi por muito tempo o Banco Itaú. A Happy era uma agência de marketing direto e eu tive a oportunidade pela Happy trabalhar na Espanha, na Happy da Espanha, e também eu morei em Miami fazendo a digitalização dos escritórios da Happy na América Latina. E lá foi, assim, eu diria uma grande base. Eu tenho muita gratidão ao Baetê de Azevedo, que me deu literalmente uma aula, não só de gestão, mas de desenvolvimento para minha carreira. De lá eu começo a minha história até já mais próxima à presidência, porque as pessoas não sabem muito, mas existiam as agências offline, né? A gente nem fala mais isso.
Mas as agências... E aí começaram a nascer as agências digitais. Em determinado momento, os anunciantes começaram a falar, não quero falar com a agência digital ou com a agência offline, eu quero falar com uma agência integrada. Então, as pessoas que conheciam digital até então começaram a ser convidadas para fazer a integração digital dentro das agências. E assim começa a minha história. Eu vou para New Energy, que se torna a Grey, para fazer a integração digital. E antes disso, na verdade, eu fui para Léo Burnet, fiz a integração digital na Léo Burnet, fui para a Grey, daí eu assumi a operação, aí me tornei presidente, CEO, fiquei lá quase 10 anos também nessa história toda. E em dezembro de 2019, o Luiz Lara me convidou para assumir a Lara TBWA, bem antes da pandemia, e lá estou eu até o momento. Muito legal, que bela trajetória profissional. E você, Luiz? Conta pra gente um pouco da tua trajetória profissional. Nós sabemos que você é formado em economia, trabalha com muitos números e dados, mas conta pra gente essa tua trajetória. Bom, tudo começa... Acho que eu vou contar um pouco da história da minha família, até o fato de eu trabalhar numa empresa familiar contextualiza um pouco da minha trajetória como nesse mundo de eventos, né? Eu sou formado em economia na Universidade IBMEC, em Belo Horizonte. E assim que eu me formei, eu de imediato não quis trabalhar na Datagro, né? Eu preferi fazer alguma coisa fora antes que eu já me inserisse já na empresa da família. Eu, assim que me formei, eu fui trabalhar, arrumei um estágio em Londres, na IDF-MAN, que é uma das trades mais antigas do mundo, no departamento de pesquisa. Então, eu fiquei atrás de números, né, seguindo o meu caminho como economista. E ali eu fiquei 6 meses, depois eu arrumei um outro emprego na Organização Internacional do Açúcar, ali em Londres também. Era para eu ficar 6 meses só, acabei ficando 1 ano. E foi muito bacana porque eu tive contato com todo esse mundo de pesquisa, de dados, análises, né, cenário internacional, de oferta e demanda, trade flows, enfim, bem técnico, né? E aí, então, eu vim para trabalhar na Datagro na área de pesquisa. E no momento, nesse momento que eu voltei para o escritório, né, que eu comecei a trabalhar na Datagro, eu comecei a me interessar nos departamentos que estavam precisando de apoio, né? Até porque, como é uma empresa familiar, a gente faz tudo, né? E eu vi que tinha uma oportunidade nesse mundo de eventos para que a gente organizasse espaços para que a Datagro se posicionasse como protagonistas nos assuntos, né? Que trouxesse temas relevantes para discussões estratégicas de posicionamento de mercado e que a gente fosse protagonista disso tudo. Então, e que a gente pudesse criar esse relacionamento, né, e estar à frente dessas pessoas que, de fato, estavam fazendo diferença e fazem diferença nos seus segmentos. Então, eu comecei a me interessar por esse lado. Eu criei o departamento de eventos lá no escritório. E, desde então, eu não larguei mais, né? Eu trabalho na Datagro já há 16 anos. E a gente vem crescendo. Hoje, a Datagro organiza 21 conferências por ano. Passam mais de 60 mil pessoas presencialmente nos nossos eventos, mais de 200 mil pessoas online. E está cada vez maior, está cada vez mais relevante. São sempre eventos segmentados, né, no mercado de agro. E quando eu entrei na Datagro, nós éramos em 27 pessoas, hoje nós somos em quase 300. A Datagro tem várias empresas dentro do grupo, né? Eu sou responsável por uma das 13 empresas do grupo. Então, enfim, clientes em 50 países, tá? O GAF é incrível. Tive a oportunidade de estar lá, né, a convite de vocês. Ano passado, eu fiquei impressionado. Assim, o GAF, ele é uma... Animal. Dá um trabalho, meu filho. O GAF, ele é uma materialização de um projeto muito legal que a gente construiu aí. Ele não nasceu do nada, né, de um ano para o outro. Ele vem de uma evolução de um fórum que acontece desde 2012. Né? E aí, enfim, hoje ele já tem esse posicionamento. Ele
ele vem com esse lado bem disruptivo de conectar o campo com a cidade. Então, acho que a gente pode contar um pouco mais aqui. Daqui um pouco a gente vai falar dele também. A gente vai falar disso, né? Mas, enfim, hoje eu estou com esses desafios, né? A nossa unidade de negócios dentro da Datagro é uma unidade independente do grupo, né? Então, tem vida própria, tem seus recursos próprios e está cada vez expandindo cada vez mais, pessoas querendo que a gente faça eventos fora do Brasil e querendo levar o GAF para fora do Brasil. Então, está virando um negócio de doido mesmo. Muito legal. Muito legal. Márcia, você tem ali uma experiência longa em relação à coordenação de projetos, de campanhas. Queria que você falasse um pouco para a gente quais são os desafios e a pergunta de $1 milhão. O que você precisa para conseguir uma campanha de sucesso? Sabia que essa pergunta é fácil, de pessoas. Eu preciso de um bom cliente, né, que tenha coragem, que tenha clareza de objetivo, que tenha clareza do que espera construir com a sua marca. E profissionais incríveis, né, dentro da agência. Porque, de novo, né, diferente de muitos segmentos, a criatividade você não consegue pegar, você depende, né, do intelectual das pessoas para que elas possam juntas criar um posicionamento de marca, né, uma boa ideia, uma boa campanha. Então, eu sempre acredito na força e no conjunto da obra. Sem um bom cliente, para passar um bom briefing, um bom desafio e para ter coragem de aprovar, a gente não consegue movimentar muita coisa. E do lado da agência, uma agência curiosa, com barriga no balcão, entendendo o negócio na prática, para que a gente possa colocar a marca na rotina das pessoas, que eu acho que é o mais difícil, né? Quando a propaganda vira o caminhão da pamonha, a gente tem um problema. Então, é isso que a gente busca fazer todos os dias. Muito legal. Luiz, você que vive do agro e no agro, né? Pela tua carreira aí, e trabalha sempre com análises, números, com articulação de informações, de pessoas. Se você tivesse que explicar para um jovem urbano o que é o agro e fazer com que ele olhe para o agro com paixão, o que você diria para esse jovem urbano? Eu diria que o agro ele é tão especial, que tem tantas oportunidades para ser explorado e ser aproveitado em diferentes segmentos, que qualquer coisa que você quiser fazer com o agro, você tem oportunidade, tem espaço. E, sem dúvida, o agro vai ser a bola da vez aqui no Brasil pelos próximos 50 anos, no mínimo, né? E vocês vêm acompanhando aí todas essas relações internacionais que estão acontecendo, né? Cada vez mais o mundo demanda os nossos produtos, né? E acho que para quem está começando no agro, inclusive, nós fizemos um painel com universidades lá no último GAF e me fizeram essa pergunta. Eu disse para os meninos lá das ligas agro que só depende de cada um, né? Depende do esforço, da boa vontade e tem que ser meio doido, viu? Porque se ficar sem vontade, eu ia falar outra coisa, mas sem muita vontade de querer fazer o negócio acontecer, as coisas não vão andar para frente. Então tem que ser meio doido para fazer um GAF, tem que ser meio doido e tem que apostar, porque dinheiro no mundo tem. Tem que ter ideias boas, tem que ter gente comprometida e pessoas que são preparadas para fazer o negócio acontecer. Então, minha sugestão para essa molecada é: continuem no agro, procurem se informar nas suas habilidades, que com certeza vai achar algum caminho na agricultura, de ponta a ponta, desde a produção até a distribuição com o consumidor final, algum espaço para que seja trabalhado, e tem muito espaço ainda. Muito legal. Agricultura e pecuária, né? Agricultura e pecuária. Beleza. E cultura. E cultura. Já entrando nesse campo, Márcia, eu acho que talvez um dos maiores desafios do marketing hoje em dia é você agregar valor a produtos como commodities, né? Então, como é que você traz para commodity, né, atributos de marca, de valor, que chegam até o consumidor final? E você participou de uma das campanhas mais emblemáticas, foi da Friboi, onde conseguiu realmente colocar marca na carne. Foi uma das primeiras experiências. Conta um pouquinho como é que foi o bastidor disso, os desafios, como é que foi para chegar nessa campanha? Só um minutinho, Márcio. Antes de você falar, eu acho que a gente tem um vídeo
para a gente ilustrar. Então, quem está nos ouvindo agora, Boa. nós vamos passar um comercial e vocês possivelmente vão ouvir o áudio desse comercial. É um dos primeiros comerciais dessa campanha de Friboi. Carne Friboi, sua melhor escolha. A marca Friboi é referência de carne bovina no país. É carne com procedência, produzida com seriedade. Os funcionários são treinados, equipados e tudo é fiscalizado de perto para que a carne receba o selo de inspeção federal. Friboi é a carne com garantia de origem e rigoroso controle de qualidade. É a carne em que você e sua família podem confiar. Peça Friboi. Carne confiável tem nome. E aí, Márcia, conta um pouco pra gente. Não deve ser uns desafios para você vencer, chegar nesse resultado. Eu acho assim, a Liular, ela tem uma história de dono e é uma empresa hoje que 90% das nossas marcas são empresas de dono. E eu acho que isso é uma das maiores, eu diria, um dos maiores prazeres hoje, felicidades da minha carreira, porque lidar com dono, lidar com o que acontece é muito diferente, porque você está lidando com o produto ali na ponta, você está indo na fábrica, você está indo, né, visitar o gado. E eu acho que a Friboi é uma história, uma das histórias, acho, talvez mais lindas da história da propaganda, assim. Então, tenho muito orgulho e honra de trabalhar numa empresa que até hoje está construindo essa marca. Mas se a gente tivesse que resumir, assim, até 2010, se você pegar a comunicação de carne, é o commodity, né? E eu acho que tem uma máxima que a gente fala, isso é commodity, isso não é. Na verdade, tudo poderia ser commodity ou não, né? Se a gente exagerar no que a gente está falando aqui, tem a vontade de você transformar numa marca ou não. E eu acho que, né, os sócios, né, da companhia foram muito corajosos a procurarem a Liular e falaram, cara, a gente vai transformar isso em sinônimo de categoria. E Friboi é sinônimo de categoria. Né? Você pensa em carne de qualidade, você pensa em Friboi, e não somos nós aqui, o Brasil inteiro, as pesquisas comprovam, é marca líder, e eu acho que a coragem esteve em investir mesmo, investir em tempo, né? A gente lança a primeira campanha trazendo, né, sinônimo de qualidade e de alguma forma conceitualizando a carne, que até então, né, ninguém jamais pensaria em colocar uma marca ali. Vem em 2011, mas a partir de 2010 vem um período grande de pesquisa, né, para entender o que o consumidor gostaria, para entender a história da confiança e da qualidade que a Friboi sim garante, entrega, porque também não adianta você levar alguma coisa para o consumidor que ele receba um produto diferente do que a comunicação está falando. E aí vem uma série de campanhas até 2017 reforçando, né, a confiança e a qualidade. De lá para cá, a marca foi crescendo, né? De novo, ela tem a liderança, uma marca importante, uma marca que está presente no dia a dia, na casa, na mesa dos brasileiros. E hoje a Friboi tem um portfólio de produtos, né? Então tem Friboi Mais, tem Friboi Reserva, que é a nossa campanha atual. Tem Maturata, que pensou em churrasco, né? Pensou em Maturata, e a gente olha a inovação vindo do cliente todos os dias. Primeiro hambúrguer, né? Para grelha, para churrasco. A Maturata estava lá com um produto maravilhoso. Aí tem a parte de gourmetização com 19,53. Então, Friboi veio crescendo e desenvolvendo produtos à medida em que ela foi crescendo e se desenvolvendo como marca. Então, hoje ela é um grande, eu diria, portfólio de marcas e com diferentes tipos de cortes. Eu acho que isso que é o mais interessante, né? A gente agora tem levado um desafio maior para a comunicação, que é mostrar para o brasileiro que o boi é muito maior do que a picanha, a fraldinha e a maminha, né? A gente brinca de olhar para o boi inteiro, e não é nem brinca, é verdade mesmo, porque tem muita carne boa e a Friboi entrega tudo isso. Então, a gente vem numa evolução muito legal, de novo, cliente corajoso, uma agência incrível, e eu falo isso de boca cheia, eu ainda não estava lá, né? Eu cheguei para essa continuidade, uma agência extraordinária, e eu acho que é uma relação de parceria, de amor mesmo. Assim, a gente entra para trabalhar com os clientes da Friboi, eles não são nossos clientes, eles são um pedaço da nossa agência, nós somos um pedaço, eu tenho certeza, do marketing da companhia, e a gente faz questão de estar em tudo com eles. Assim, é para visitar, eu brinco, vamos visitar o Pasto, brinco não, a gente ama. Vamos para a convenção de vendas, vamos entender com o time de vendas o que está acontecendo, vamos. A gente aprende um monte, né? Eu sei mais provavelmente de
dos tipos de corte do que de comunicação atualmente. E eu acho que essa troca é o que faz a diferença. Então, acho que tem um time apaixonado dos dois lados, lado da companhia, e corajoso. Porque, de novo, tem investimento, acho que tem coragem, e eu acho que, acima de tudo, tem uma parceria de amor mesmo, de compromisso. A gente está preocupado todos os dias ali com a venda e entendendo que a gente está fazendo o melhor, e se não tiver, a gente refaz e faz de novo. Então, de novo, eu sou suspeita para falar, porque eu sou fã do case, fã da história, fã da companhia. Eu acho que ali tem tudo para dar certo. Ricardo, quando a pessoa é boa, não tem jeito mesmo, né? A Márcia tá falando, estou pensando em churrasco agora. Ela tá falando, ela falou todos os cortes aqui, eu já tava aqui, olha, já pensando em churrasco. Sem brincadeira. Putz, eu vou mandar para vocês. Já comeu? Pega maturata. Não tô sacaneando, parece que eu tô fazendo merchan, mas é um pouco, mas não é. Cara, pega a maturata, bota na brasa. Como a carne é maturada, ela... Por exemplo, eu não sei fazer... Quer dizer, agora eu sei muito fazer churrasco, mas até então não muito. Mesmo que você não seja um mestre churrasqueiro, você faz bem a carne, porque a carne te ajuda. Então, cara, pensou churrasco, pensa maturata, vou mandar pra vocês um kit, vocês vão ver. Bom demais. Vamos aguardar. Vou mandar esse kit. Opa, Márcia, diz pra gente... Vou mandar. Você disse que Friboi acabou criando uma categoria, né? Porque você tinha carne e carne era carne. Sim, exato. Então, há diversos desafios. Eu imagino que seja você ponderar quem é o líder de categoria, porque não tinha líder. Se não havia categoria, não tinha líder. E quando vocês entraram, vocês criaram a categoria, criaram a primeira marca de carne. Uhum. Quer dizer, haviam outras marcas, mas incipientes ou que não tinha representatividade nacional, esse tipo de coisa. De lá para cá, como é que essa categoria se comportou? Porque vocês abriram a floresta. Quem veio atrás, como veio atrás e como é que está esse jogo hoje? Eu acho que aí, no momento em que você abre a categoria, você abre espaço para crescimento para todo mundo, né? Eu acho que isso que é muito interessante, assim, tem muita gente que é contra a concorrência, né? Cara, a gente é super a favor, porque a concorrência faz com que o mercado se desenvolva, né? Não é a concorrência, de novo, tô falando de uma concorrência justa, correta. Naturalmente, a hora que você abre uma categoria, você abre espaço para que outras pessoas tenham a mesma, entre aspas, ideia e criem marcas. Então, hoje existem concorrentes, é óbvio que eu jamais citarei aqui, mas existem concorrentes, de novo, fortes, que a gente tem muito respeito, e eu acho que a gente, né, na posição de líder, tem sempre que pensar na frente, né? Como é que a gente inova e puxa a categoria para frente, inova, puxa e desenvolve a categoria. E eu acho que isso é natural, e eu acho que é isso que a gente espera, na verdade, das marcas de agro, né? É muito legal quando a gente olha, se você chega para comprar num supermercado, num ponto de venda, e você tem uma marca e não compra o produto pelo produto. E quanto mais a gente desenvolver isso, quer dizer, marcas dentro dos pontos de venda, mais espaço de crescimento a gente vai achar para todo mundo. Não, né, para a cadeia inteira, todo mundo cresce, todo mundo ganha, todo mundo se desenvolve. Então, eu acho que essa tem sido a nossa busca, foi um pouco do que eu falei até lá no GAF, por que, né, a gente não consegue fazer o que a Friboi fez, o que outras marcas vêm fazendo, para desenvolver. Porque, de novo, quando a gente fala de marca e de comunicação, é desenvolvimento, né? Eu acho que é geração de consumo, naturalmente de forma consciente, mas é uma geração de consumo e de crescimento. Não é a relação de rouba-monte. Então, os concorrentes vão vir, a gente gosta que venham, isso vale para todas as nossas marcas, mas a gente faz isso sempre pensando em como a gente faz para puxar e manter não só a liderança, como a inovação, na parte, né, falando especificamente do Friboi, na qualidade. A Friboi é imbatível na qualidade, imbatível no desenvolvimento, né, e no apreço de tudo que faz. De novo, empresa de dono com barriga no balcão, gente que trabalha todos os dias para desenvolver o nosso país e levar alimento para o nosso país e para o mundo. Então, de novo, é um processo que nunca acaba, ainda bem. Muito bom. Excelente. Luiz, vamos falar um pouquinho de GAF? A proposta do GAF é até uma proposta bem disruptiva, né? Do que ele apresenta em termos de estrutura e tudo. E tem esse objetivo de conectar ali o campo ao público urbano, ao público da cidade.
Na sua visão, hoje, como é que você vê a comunicação, como é que você vê que o agro, o setor se comunica com a sociedade como um todo? Quais são os desafios para melhorar essa comunicação e essa conexão com a sociedade como um todo? Esse é um desafio que acontece já há algum tempo, né? De posicionamento do setor agropecuário como um todo, né? De se colocar em pautas importantes, que muitas vezes a gente escuta, né, assuntos acontecerem e ninguém se pronuncia, né? Fica todo mundo meio olhando só para dentro da porteira e não se coloca, né, em pautas importantes e relevantes que até muitas vezes podem prejudicar algum acesso ao mercado, alguma coisa nessa linha. Então, a comunicação no agro, eu vejo que ela está muito melhor do que há 5, 10 anos atrás, mas ainda tem um oceano azul para ser explorado, para que, comparando, por exemplo, o setor agropecuário no Brasil, né, o posicionamento do nosso segmento aqui no Brasil e nos Estados Unidos, a gente vê que nos Estados Unidos o posicionamento está muito mais maduro. Você vê campanhas de empresas de implementos agrícolas investindo nos segundos mais caros, né, do Super Bowl e em iniciativas dessa magnitude, né, conectando de fato a origem do agro, né, aquele reconhecimento, aquele orgulho de falar que eles são produtores rurais, né, são pecuaristas e são agricultores, e eles falam com o peito aberto e olha, nós somos sim fazendeiros, né? Aqui não, aqui nós somos empresários, né? Então, acho que essa cultura do agro empresarial que a gente carrega hoje, talvez a gente perca um pouco dessa oportunidade de falar das nossas origens, né? Então, eu acho que a comunicação ela está aumentando demais, né? Está vindo com projetos disruptivos desses, como essa campanha que a gente acabou de ver, né? Que desses anos para cá, que cada vez mais a gente vê campanhas mais legais acontecendo, mas são coisas pontuais, né? A gente, como bloco, como setor, ainda tem muito espaço para caminhar. O GAF, ele vem um pouco nesse propósito, né? Quando a gente transforma o Global Agribusiness Forum para Global Agribusiness Festival, a gente troca o F do fórum para festival, e a gente agrega outros 3 pilares além do conteúdo, né? Então, o fórum, que é esse espaço onde a gente debate estratégia, a gente agrega o pilar da feira, que é o segundo F, né? Então, fórum, fair, food. Então, através do alimento que a gente começa a conectar com o consumidor final e educar através do alimento, com aulas de churrasco, gastronomia. A gente leva produtores artesanais para explicarem a origem dos seus produtos, de como eles são feitos e tudo mais. Então, é através do alimento que a gente começa a criar esse ponto de contato com o consumidor final e através da educação. E o quarto F, que é o de fã, de entretenimento, onde a gente aproveita esse canhão do nosso sertanejo, da nossa música, que é um baita... o agro não é só sertanejo, né? Obviamente, na sua grande maioria, mas a gente, no espaço do GAF, a gente traz, durante o dia, artistas independentes que tocam diferentes estilos musicais, exatamente para mostrar que o agro não é só sertanejo. Mas, obviamente, o canhão que o sertanejo tem como distribuição da comunicação é o que a gente usa para que a gente leve a mensagem do GAF como um todo para esse público em massa. Então, se a gente olhar de uma forma vertical, os 4 Fs, a gente joga no ventilador a comunicação através da música, né? Que é uma coisa super... estilo de música mais escutado no nosso país, mais sertanejo. No país, disparado, né? Aí a gente atrai interesse do consumidor final, da população como um todo, começa a se educar através do alimento, fala, puxa vida, que interessante, não sabia que era produzido assim. Vai ali na feira de negócios e vê que tem oportunidades comerciais, de tecnologias legais que podem ser aplicadas no sítio que ele tem, ou dentro de casa, ou coisas desse tipo, e participa do fórum para discussões estratégicas a nível internacional. Então, você pegar os 4 Fs de uma forma vertical, essa é a nossa intenção. E, né, só para concluir, quando a gente organizou o GAF Fórum por 5 edições, de 2012 a 2022, de 2 em 2 anos.
E na última edição, por que a gente transformou ele num festival? Porque a gente ainda estava falando para a gente mesmo. Apesar da gente trazer pessoas com diferentes pontos de vista, já participou o diretor executivo do Greenpeace, junto no mesmo painel com o presidente da Embrapa. Já teve gente falando de diversidade de gênero dentro do agro. Ano passado aconteceu isso de novo. Enfim, a gente sempre traz esses temas mais disruptivos para que a gente crie essas conexões, né? E que a gente crie consensos em cima dos assuntos. Mas ainda assim, em 2022, a gente viu que a gente estava falando para a gente mesmo, né? E foi o clique que nós tivemos e falou, não, isso aqui precisa acontecer no espaço onde a gente conecte o campo com a cidade e tem que ser em São Paulo, no estádio de futebol. E no melhor estádio de futebol. No melhor estádio de futebol. Vamos ter clareza aqui. Vamos só... Que ainda na saída você ainda pode comprar uma jaqueta do Palmeiras. Então é simplesmente perfeito. Há controvérsias aqui, mas é isso. Família inteira de palmeirense, viu, Márcio? Então, aí é gênio, tá vendo? Não tem erro, não tem erro. Não tem erro. Ficaria melhor em um outro estádio, mas tudo bem. É fácil acesso. É maravilhoso. É do campo ao campo. Exato, gênio. Vamos considerar aí. Bom, Marcia, vamos voltar lá um pouco na Friboi. A gente tem uma dúvida, que é saber um pouco de você, o seguinte. Você sabe como que foi mais ou menos o briefing do cliente? Tipo, olha, eu quero me tornar a marca de carne. E qual era o grande objetivo? Quer dizer, evidentemente que o final dessa ponta é vender. Quero vender mais. Mas ele tinha esse propósito de criar uma marca e criar categoria e tudo mais? Ou isso foi... Eu acho que isso foi um trabalho conjunto, né, na verdade, mas existia sem o olhar de fazer uma campanha, né? Porque, em geral, isso é normal, né? Os anunciantes procuram as agências sempre pensando, obviamente, em construção de marca, mas o briefing sempre vem, eu quero uma campanha, né? O briefing sempre acaba chegando nisso. Eu acho que isso é uma das grandes características da agência, faz parte do nosso DNA. A agência sempre olha para a construção de marca antes da campanha, né? Como é que a gente faz para que as nossas marcas sejam líderes ou continuem na liderança, a depender. Então, tem um estudo muito, eu diria, denso, né? Se você olhar na nossa história mesmo, a gente começa a trabalhar em 2010, a primeira campanha só vai para a rua no final de 2011, meados de 2011, porque é um trabalho de construção de marca. E aí, eu diria que é um trabalho conjunto, porque, queremos construir uma campanha. A agência olha e fala, tem oportunidade de construir uma categoria. E aí, isso acaba sendo um trabalho, de novo, de muitas mãos, mas, de novo, a expectativa, eu acho até que seja que a agência olhe e fale o tamanho da oportunidade que a gente lá atrás tinha e continua tendo, porque, de novo, a Friboi se movimenta de forma tão rápida, quando você olha... na prática, uma marca virou um portfólio de marcas. E a gente sabe, inclusive, junto ao cliente, a hora de parar, né, eu diria, repactuar essa arquitetura de marca para definir onde o território de cada uma, onde cada uma deve comunicar, o que cada uma deve fazer, porque senão você, dentro da própria categoria, você acaba canibalizando as suas próprias marcas. Então, de novo, o tempo inteiro olhando para a marca. De novo, é a nossa missão construir marca, é óbvio, o resultado final é um incremento no negócio, mas a construção de marca, porque daí a criatividade, inclusive, fica muito mais assertiva, né? Assim, quando a gente fala de maturata, a gente está falando de churrasco, quando a gente fala de reserva, a gente está falando de ocasiões de dia a dia de consumo, fica muito claro. Imagina se a gente comunicasse todas as marcas tudo ao mesmo tempo, isso daria uma confusão na mente do consumidor e até no nosso portfólio. Então, acho que isso que é o legal, na verdade, quando a gente olha, né, para essa marca e para a construção de marcas em geral. Quando você tem a senioridade e a calma para desenvolver portfólio e garantir que você está chegando ao consumidor com uma mensagem muito clara. Mas é isso, assim, na verdade, é a busca por uma campanha que se torna uma oportunidade de portfólio, porque quando a gente olha, a gente tem isso, né, na agência, no nosso acervo, as pesquisas até 2010 existiam comunicações de carne, mas não existiam comunicações de marca com este foco. Eu acho que essa que foi a grande virada, né, que a Liolar e a Friboi fizeram.
E mais uma pergunta. Na seleção, no casting inicial, de quem seria o protagonista da campanha, como é que foi essa escolha? Assim, vocês fizeram pesquisa? Como sempre. foi? Isso é padrão, né? Sempre que a gente vai atrelar uma celebridade, um influenciador, hoje em dia, enfim, qualquer nome, a marca, a gente faz pesquisa para entender né, quem são as pessoas que podem agregar mais a marca, né? Existe uma troca, né? A celebridade empresta atributos para a marca e a marca corresponde a esses atributos, então essa troca vai acontecendo. Então, há uma pesquisa vasta e grande, né? E isso acontece sempre, né? A gente não escolhe por gosto, e sim uma pesquisa bem profunda. E, de novo, a escolha do Tony Robbins foi muito assertiva, né? Uma pessoa extraordinária, um profissional que dispensa comentários e que nos ajudou muito nessa história toda. Muito bom. Excelente. Luiz, a Datagro tem assim, um olhar bastante transversal, né, para todas as questões do agro. Então, vocês desde análise de dados, passando por eventos, passando por toda a questão de tecnologia. E aí, nessa questão de tecnologia, que tem avançado muito em termos de inteligência artificial e outras ferramentas, principalmente de análise de dados, como é que essas tecnologias têm ajudado a mensurar e a evoluir a comunicação e o marketing do agro? Olha, a Datagro como fonte de dados, né, que a gente coleta dados primários no campo, né, para vocês terem uma ideia, nós temos equipes que rodam mais de 12 mil quilômetros todo mês para coletar informação, dados georreferenciados, né, então todo esse conteúdo que a gente compila, a gente está começando a trabalhar com inteligência artificial para rodar os modelos em paralelo aos modelos que tradicionalmente a gente roda, né? Para ir testando, para ir aprimorando. Em termos de comunicação, que no fundo é como é que a gente entrega esse conteúdo para o cliente, né, para o consumidor dessas informações, é interessante ver que com essa... a gente não faz mais o papel, cada vez mais a gente não está padronizando os nossos relatórios. A gente vai ver que o futuro da comunicação, o futuro da distribuição do conteúdo, ele vai ser sob demanda do que o consumidor quer ouvir, ou o que ele quer ter de informação naquele momento, né? Cada vez mais a gente está vendo que a tendência dos relatórios de mercado, que é junto com comunicação, né, comunicação em geral, ele vai caminhar por um lado igual a um ChatGPT da vida, né? Eu gostaria que rodar qual o modelo de previsão de safras e tudo mais, baseado no nosso raciocínio técnico, né? E aquela informação vem ali naquele determinado prompt que o cara coloca, né? Então, e cada vez mais os nossos relatórios padronizados, eles vão ficar cada vez mais personalizáveis, né? Então, a gente vê que tem uma tendência por esse caminho do mundo de Datagro, né? E a gente já está à frente disso, nós temos técnicos especializados em inteligência artificial que já estão trabalhando dentro desse mundo todo de dados. Para vocês terem uma ideia, diariamente, a gente atualiza uma base de banco de dados de 150 mil séries históricas, que são atualizadas constantemente. Nós hoje já publicamos mais de 70 relatórios por dia, de 20 culturas diferentes, então, de cultura e pecuária, né? E está cada vez mais indo por esse caminho do padrão de consumo, né? Então, acho que a inteligência artificial e o banco de dados e a comunicação, eles estão super ligados na forma de distribuir esse material todo, né? E, inclusive, nós vamos ter painéis de inteligência artificial no GAF, né? De comunicação, super bem curado aí pela BMRA. Muito obrigado. Então, exatamente para a gente entender essas tendências de padrão de consumo, de formas de distribuição e de posicionamento, né? Então, sim, a Datagro está acompanhando tudo isso. Nós temos 80 analistas de dados dentro da Datagro que só fazem isso o dia inteiro. Legal. Bom, Márcia, o agro, ele representa hoje aproximadamente 23% do PIB, emprega 20 milhões de pessoas, movimenta bilhões.
Mas ele ainda não movimenta corações. Ele ainda não é admirado, ele não é uma paixão nacional. Pela sua experiência, você acha que a comunicação poderia tornar o agro uma paixão nacional? Não tenho a menor dúvida. Aliás, foi o tema da minha fala lá na palestra lá no GAF. Se a gente olhar todo o entorno do agro e levar o conhecimento de forma correta para as pessoas, já é uma paixão nacional. Quando a gente fala de música sertaneja, quando a gente assim, todo o consumo do nosso país está diretamente relacionado ao agro. E quando a gente fala dos números assim, eu acho que muitas vezes a gente, né, na comunicação, a gente fala, empregamos investimento em mídia, 78 bi. As pessoas entendem, assim, quando a gente olha para a população não consegue entender o que a gente está dizendo, porque não faz muito sentido. Faz muito sentido para quem está dentro do ambiente, mas não para quem está consumindo, de certa forma, nas suas rotinas, né? No dia a dia das pessoas. Quando você busca, né? Quando você faz... A gente tem algumas ferramentas de busca e de pesquisa, até eu mostrei isso lá na palestra. As primeiras 10 perguntas referentes ao agro que aparecem ali no Google como as mais perguntadas, vamos dizer assim, o agro é tóxico, o agro é ruim, o agro faz mal. Não tem ninguém olhando para a forma positiva, porque está todo mundo olhando para uma narrativa que se criou, ou existente, de que o agro vai acabar com o mundo, né? Estou falando de um jeito exagerado, mas essa narrativa... Então, quando você olha as pesquisas que são feitas quando o consumidor, quando a pessoa, o ser humano, tá ali procurando, ele é muito mais na defesa e muito menos na construção. Ninguém está perguntando quanto o agro movimenta, né? O quanto a nossa economia codepende do agro. Não são as principais perguntas. Então, respondendo, eu acho que, assim, se a gente conseguir demonstrar, e de novo, a comunicação está aí para isso, a força do agro, né? Eu brinco, a Havaianas, você vai para qualquer lugar do mundo, você vê uma pessoa usando Havaianas, você vai falar... A gente bate no peito e fala, eu quase acho que eu sou dona da Havaianas. Eu falo, isso aqui é do meu país, isso aqui é meu. A gente tem orgulho, a gente fica feliz. O agro deveria ser assim. Né? As pessoas deveriam olhar e falar, o agro alimenta o nosso país e alimenta parte do mundo. Ele gira a nossa economia, ele gera empregos. Mas, de novo, falando assim, a gente está falando quase que de forma técnica. Né? Gerando uma campanha, criando marca, eu acho, sem dúvida nenhuma, eu não vejo motivo para a gente não morrer de orgulho, né? do nosso país, porque é sobre isso, a gente deveria ter orgulho do nosso país. Infelizmente, por características do nosso país, né? O brasileiro, a gente é curioso, a gente é fofoqueiro, a gente tem algumas características como país, mas a gente também gosta sempre de matar uma coisa para depois construir, né? Vou dar exemplo do mercado de comunicação. A TV vai morrer, as agências vão morrer, o jornal vai morrer, todo mundo vai morrer. Mas no final ninguém vai morrer, né? A gente vai desenvolver e ampliar o mercado. Eu acho que tem um pouco disso também no agro. Quer dizer, por que a gente tem que olhar, né, para a destruição, digamos assim, não olhar para todas as características que movimentam a nossa economia e o nosso país? Então, de novo, eu sou, você sabe, uma eterna estudiosa do agro, né? Meu portfólio de clientes me ajuda muito para isso, mas eu também acredito muito nisso, e eu acho que realmente, assim, a comunicação precisa entrar forte, a gente fala disso bastante, a BMR, nem sei se eu posso falar, mas a gente, né, tá buscando parcerias, inclusive com a ABAP, para que as agências de comunicação possam se envolver cada vez mais e para que a gente possa gerar uma comunicação positiva e construir. Quando eu falo da marca agro, não é só a marca agro, que inclusive já existe, muito bem feita, muito bonita, mas olhar para as marcas mesmo, né? Fazer com que as pessoas associem que a maçã que elas estão comendo vem desse lugar que está todo mundo pesquisando, porque não tem essa associação direta. Né? Então, assim, para a gente entender o que está chegando na mesa das pessoas e alimentando o nosso país, vem desse mesmo lugar que tá todo mundo ali pesquisando. Isso mata, isso é ruim. E eu acho que essa mudança de percepção tem que acontecer rápido, inclusive porque eu sempre acredito que um país unido, ele se desenvolve muito mais rápido.
Esse é um movimento em bloco, né, Márcio? Sem dúvida. E já pegando um gancho no que a Márcia está trazendo, Luiz, a gente tem ali... o Brasil é conhecido como o celeiro do mundo, e, né, como um dos maiores produtores, realmente é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. E a gente ainda assim tem vários entraves logísticos, a gente tem um monte de desafios para serem transpostos. E aí também, voltando de novo para os dados, né? Vocês aí trabalham muito com dados e com dados relevantes. Como é que a gente consegue fazer com que esses dados cheguem para o público final de um jeito que ele consiga consumir isso melhor e consiga, de alguma forma, a gente ter uma comunicação menos violenta, no seguinte sentido, que não seja tão reativa. Eu acho que a grande questão que a gente hoje talvez seja um dos maiores desafios, seja esse. A gente não, né, cada vez, o público não se sentir atingido quando você fala, olha, o Brasil é o celeiro do mundo. E às vezes alguns setores recebem isso de uma forma até agressiva, isso, né? Como é que você consegue colocar os números, os dados, os fatos, sem que a pessoa se sinta agredida por aquelas informações? Olha, informação importante, dados relevantes é o que a gente mais tem. Agora é uma questão da gente unir forças aqui e ver como é que a gente transmite essa mensagem de uma forma acessível, né? Exato. E acho que assim, tem questões que já vêm acontecendo em alguns dos setores, como o de algodão, por exemplo, que você tem as campanhas de rastreabilidade da própria carne, né? Então, tem coisas que vêm já trazendo essa transparência de ponta a ponta, né? Eu acho que esse é um movimento legal, né? Que mostra a origem da produção até a distribuição. E eu acho que tem que ter cada vez mais, contar a história do produtor, como é que ele faz esse movimento todo. Se não me engano, teve uma campanha muito bacana de um salgadinho, de uma batatinha, que ele contava a história dos produtores de batata até chegar na batata, né, ensacada ali. Então foi uma campanha super bonita, que eu acho que essa que tem que ser as histórias que a gente tem que contar. São histórias que as pessoas se sintam parte daquele negócio e falam, puxa vida, eu vou comprar isso aqui porque eu sei de onde que veio, né? Então, eu acho que talvez o desafio de trazer as informações de dados, análise de mercado, né, que tem números, como é que a gente cria esse ponto de contato e sensibiliza o consumidor final. Porque, no fundo, é a ponta que vai dizer, né, que vai trazer a mensagem de lá para cá. Né? E acho que até somando, assim, eu acho que é muito interessante, porque as histórias que nunca são ditas, né? Eu acho que quando a gente, por exemplo, atravessou a pandemia, de novo, né? A gente tem arroz, feijão, Camil, a gente tem, né, Friboi, a gente tem Swift, a gente tem M. Dias Branco com Piraquê, Vitarella. A gente é uma agência de alimentos, eu brinco, né? Uma boa parte do nosso portfólio, a gente tem tirolês. A pandemia chegou... todo mundo, né, desesperado, em casa, trancado. Nenhum dos meus clientes pôde se dar ao luxo de parar um dia em casa. Enquanto a gente não sabia se podia usar máscara, né, o álcool, qualquer coisa. Tá? Porque eles tinham que alimentar as pessoas. E eu vi, assim, os presidentes das empresas, enfim, sejam donos ou não, trabalhando todos os dias, indo aos produtores, apoiando os produtores. Porque a gente se esquece, mas quase que a gente teve quebra, né, de diversos... todo mundo comprou loucamente para estocar, a gente quase teve quebra no trade e todo mundo saiu para trabalhar. E você ia para as empresas, todas as nossas empresas estavam 100% funcionando, com todos os cuidados, é óbvio, com todo o olhar. Mas por que eu estou dizendo isso? Existe... a gente acaba falando muito pouco, mas existe um trabalho que eu diria, que ele não para, né? Enquanto... a população está dormindo, o agro está trabalhando para produzir e para alimentar o país. Então, alimentar, vestir, enfim, né? Acho que tem eu estou falando muito de alimentação porque é muito onde a agência atua hoje, mas eu acho que a gente tem que contar essas histórias, talvez não só no número, né? Mas as histórias demonstrando quanto lá do campo até chegar na mesa do consumidor tem um trabalho de uma cadeia produtiva enorme, que, de novo, transforma o nosso país todos os dias. E eu acho que quando a gente conhece isso, quando a gente tem a oportunidade, porque para mim, é o que eu disse no começo, é uma grande oportunidade poder visitar as fábricas, poder visitar o campo. Quando você entende, você conversa com o produtor de leite, entende o que acontece ali, né? O cuidado que se tem, eu acho que não dá para não dar valor. E eu acho que é isso que a gente tem que comunicar. E até por uma questão de desperdício, né? Você pega, por exemplo,
quando você sabe de qual o trabalho, né, o exercício que aquela fruta fez para chegar na sua mesa, você não vai deixar ela apodrecer, né? Então isso tem tudo uma conscientização por trás, né? E um respeito, né? E uma conexão ali com o negócio, né? Então acho que tem um trabalho, olhando aqui os nossos dois grupos, né? De informação e distribuição dessa forma que ela sensibilize o consumidor final, né? Muito legal. Bom, Márcia, voltando lá para a nossa campanha da Friboi, você viu que a gente gostou bem dessa campanha, né? A gente quer trabalhar bastante essa ideia. Mas vocês colocaram no ar, mais recentemente, uma nova versão, quer dizer, uma nova temporada da campanha. E agora colocaram um protagonista. Chamaram um açougueiro, quer dizer, contrataram um ator e personalizaram com o açougueiro. Que é o... Valdir. O Valdir que representa os mestres açougueiros. Isso. Fala um pouco o porquê de colocar um açougueiro nesse momento. Porque, de novo, é o que eu te falei, a gente está sempre pesquisando e estudando. E existe um comportamento que é muito claro em que o açougueiro, ele é o conselheiro, né, do consumidor final. Você vai lá, ele te fala, essa aqui tá boa hoje, essa aqui tá fresquinho. O Valdir conta isso muito nos filmes da campanha, porque é uma realidade, né? Eu acho que é isso que é o mais legal de trabalhar com produtos e marcas assim. A gente pode literalmente todos os dias contar o que acontece na vida das pessoas. E a realidade do açougueiro, do mestre açougueiro, seu conselheiro ali de essa aqui chegou fresquinha, vou fazer o bifinho. É uma realidade do cotidiano. E eu acho que é por isso que a campanha ela traz a verdade e está fazendo tanto sucesso. Então o Valdir vem com um jargão publicitário de quer sorrir, escute o Valdir, mas acima de tudo ele vai também demonstrando um pouco do que eu falei, que no dia a dia, para o dia a dia tem diversos tipos e carnes diferentes para consumo, e ele vai explicando tudo isso. E de novo, trazendo a vida real para a propaganda, que eu acho que isso é o mais legal. Então a gente está super feliz, a campanha está só começando. Tem muita coisa boa ainda pela frente. Temos Valdir aí, né? Para quem nos assiste pelo YouTube para ver e para quem nos acompanha pelos agregadores de podcast, vocês vão ouvir ali o áudio da propaganda, do comercial, que nós temos aqui para soltar para vocês. Oi, Valdir! Ô, dona Cristina! Tem uns parentes chegando, preciso dar aquela caprichada. Leva Friboi Reserva, lagarta assada, ó, fica super macio. Quer sorrir? Escuta o Valdir. Carne fresquinha, sem excesso de gordura e com muita variedade. Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. A diferença de um bom casting, né? De você ter o ator e a direção de cena, é excelente. Alimento sempre precisa disso, né? Porque se você não tiver um cuidado estético muito importante quando você está produzindo alimento, tem um risco muito grande dessa imagem, assim, de alguma forma ficar distorcida. Então a gente toma um cuidado enorme porque, enfim, precisa. Tá ótimo. Vamos agora falar um pouquinho novamente do GAF, e principalmente estamos próximos, daqui a pouco já vamos ter uma nova edição. Fala um pouquinho pra gente, Luiz, o que a gente pode esperar do GAF 2025? Sucesso. Né? Sucesso, com certeza. Muito trabalho. Bastante trabalho. Mil loucuras. E o que mais a gente pode esperar? Olha, esse ano é o ano de COP, né? Eu acho que um dos assuntos que vai permear o evento como um todo, principalmente nesse lado do fórum, que são 3 palcos, né? Questões de clima, questões de acesso a mercados. Nós convidamos, inclusive, a Gro Brundtland, que foi primeira-ministra da Noruega, ela que desenvolveu todos os conceitos de ESG, que são replicáveis aí no mundo todo. E ela é uma faixa preta, ela vem falar no dia 5 de junho, dia 6 de junho é o dia que ela fala, dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, sem dúvida, clima, mudanças climáticas em geral, assuntos de rastreabilidade, novas tecnologias. A gente vai falar muito sobre esse modo de agricultura regenerativa, assintrópica. Vamos ter painéis de diversidade de gênero, de mulheres, então, que é um desafio nosso dentro do agro de trazer esse protagonismo feminino, dar voz às mulheres que estão fazendo diferença, né?
Então, o GAF, esse ano, no conteúdo, eu entendo que ele vai surfar muito desses assuntos, de segurança alimentar, inclusive. No pilar de feira, né? São 4 os pilares, né? No pilar de feira, a gente vai continuar com aquele pavilhão dos produtores artesanais. Então, a gente está chamando 120 produtores. Vai ser muito bacana. Então, vai ser uma oportunidade de comprar coisas ali, né, na hora, conhecer um pouco das histórias daquelas famílias que produzem ali os seus produtos. Uma forma de educação também, né? A gente está dobrando o tamanho da Arena de Fogo. Uau. Então, a Arena de Fogo hoje, esse ano, vai ser uma grande carreta, uma comidona lá, um monte de proteína sendo assada na hora. Vão ter 11 chefes de assadores dando cursos ali. Vai ser muito bacana. E não só vão dar o curso de preparo, mas eles vão vão educar sobre o setor de proteína. Então, a gente está fazendo um pouco diferente esse ano. Além de como assar aquelas peças, eles vão contar um pouco da origem, né? Vão contar um pouco sobre mercado, padrões de consumo. Então, a gente está trazendo conteúdo além da aula em si. E no pilar de entretenimento. Sim, quem será o show? Bom, vão ter várias novidades que eu não posso contar aqui, né? Mas tem os shows principais. Na primeira noite a gente abre o show, abre ali os principais músicos, né? Com o Fido Mijeca e Fernando Sorocaba. E no segundo dia a gente fecha o segundo dia com o Leonardo. Então a gente sempre traz um músico mais atual e outro mais raiz, né? Para pegar diferentes públicos também. Que no fundo os shows eles são o nosso grande coquetel e celebração do que aconteceu durante o dia todo, né? E a nossa expectativa de público é algo em torno de 30 mil pessoas nos 2 dias. Vai ter muita gente importante e relevante ali participando. Nós estamos com aproximadamente 180 apoiadores, que é um recorde, assim, é uma coisa... Para a segunda edição já está sendo super legal. A gente vê que o GAF, ele não é mais da Datagro. A gente já virou um bicho solto, assim, no sentido de que muita gente quer fazer parte e ele está se tornando, de fato, um movimento de posicionamento do agro a nível nacional, colocando o Brasil como protagonista nos assuntos para falar para fora, né? Então, a gente vai ter representantes dos Emirados Árabes vindo para o Brasil, da China, vários países da União Europeia, Estados Unidos, obviamente. Então, é uma oportunidade da gente falar o que a gente acha, quais são os nossos assuntos que são relevantes para a gente e para o mundo. Na última edição, a gente recebeu representantes de 23 países. Esse ano, provavelmente, vai ser a mesma coisa. Então, o GAF está virando um bichão, assim, que o povo quer levar o GAF para Dubai agora. Quer levar o GAF para outros lugares. E é uma oportunidade da gente se mobilizar como grupo, né, como setor. E a gente está super contente aí com os resultados, né? Já está crescendo e vai crescer cada vez mais. E a gente conta muito que vocês contribuem, né, participem, a gente traga temas relevantes para serem debatidos, né? É um espaço neutro, independente, agnóstico, onde a gente abre a possibilidade de a gente se posicionar como protagonista nesses assuntos todos. E com o objetivo de acessar o consumidor final, né? Então, enfim, tá muito bacana organizar. É um desafio danado, mas tá bacana. Muito bom, pessoal. Bom, a prosa tá boa, mas o nosso tempo está terminando. Viu como passou rápido? Rapidíssimo. É verdade. Assunto bom, né? Infelizmente. Muito legal. E nem fizemos o churrasco da Márcia, né? A gente vai querer saber como é que é as competências de mestre churrasqueira da Márcia, né? Verdade. Vou chamar ela para dar curso lá no... Vamos me chamar. Vamos chamar que eu chamo alguém da Friboi. O nosso próximo encontro é no churrasco. Bom, pessoal, a gente quer agradecer Márcia Esteves, Luiz Nastari, a presença de vocês. E queremos aqui, nesses últimos minutos, dar a palavra para você. Então, as tuas últimas considerações, Márcia.
Bom, primeiro agradecer, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E eu acho que minhas considerações finais vão ser exatamente as mesmas que eu fiz no GAF e que de lá para cá pouco mudou. Empreendedores do agro, olhem para a comunicação. Vocês já fazem, o mais difícil vocês já fazem. Busquem as agências de comunicação, construam as marcas de vocês. Vai fazer diferença para o negócio de vocês. Eu não estou falando isso porque eu trabalho em agência, eu estou falando isso porque com propriedade eu vejo a transformação que as marcas têm ao passarem por uma agência para construção de marca e para criatividade. Então, não coloquem isso é como uma pontinha não importante do trabalho de vocês e da rotina de vocês. Busquem a comunicação, só olharem os outros segmentos. Há um ano atrás não existiam as bets no país. Olha o tamanho, né, e o volume expressivo do que tem acontecido com as bets, por exemplo. Então, eu acho que tem uma oportunidade enorme para desenvolver ainda mais o nosso país, para levar as marcas de vocês, não só para todo o Brasil, mas para o mundo inteiro. Fica aberto o convite para que a gente possa, de novo, cada vez mais, através da comunicação, posicionar o agro e as marcas. Muito bom. Luiz? Olha, já puxando um pouco o gancho, Márcio, eu acho que o agro, ele está aqui e vai continuar aqui no Brasil, como eu disse, pelos próximos 50 anos. Aproveitem essas oportunidades que o agronegócio de pequenos, médios e grandes produtores pode oferecer. Né? Quando a gente fala de agro, a gente só pensa nos grandões, mas o agro está em tudo, o agro é de todos os tamanhos, né? E a comunicação, sem dúvida, eu acho que é um dos maiores desafios nesse momento. Produzir, nós já somos os maiores produtores em vários segmentos, nós já temos acesso em mercados de consumo no mundo todo, e o mundo cada vez mais vai demandar os nossos produtos e serviços e tecnologias, né? Que nós somos referência. Então, quem está começando ou está curioso para saber como é que faz, vai atrás de informação, vai atrás de... acompanhe as notícias corretas, né? Sem ideologias, procurem se informar de forma correta. E sem dúvida, esses movimentos precisam ser acompanhados. Os eventos, as comunicações, porque é com esse posicionamento que a gente vai cada vez mais se estabelecer, né? De forma concisa, eficiente, e tendo o espaço que a gente merece lá fora, né? E aqui dentro também, né? As pessoas precisam saber do que a gente está fazendo. Então, a minha palavra final é essa, né? Acreditem, sejam angustiados e não fiquem parados, né? Porque tem muita oportunidade para todo mundo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Márcia. E para você que nos acompanha até aqui, não esqueça de favoritar, né, no YouTube, seguir o nosso canal no YouTube, dar o like e nos seguir também nos principais agregadores de podcast. Não é isso, Ricardo? É isso aí, Escobar. Nós agradecemos a companhia, esperamos vocês no próximo episódio. E mais uma vez, obrigado, Márcia, obrigado, Luiz. E até a próxima. Quem é que não tem na memória um case e um caos, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais. No podcast da BMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e Causos, ABMRA.